O Estado tem um alto potencial de conseguir rastrear você, o seu patrimônio e as suas movimentações bancárias. No vídeo de hoje eu vou contar alguns sistemas que o Estado utiliza para isso e que são pouco conhecidos, porém que têm um alto potencial. Pessoal, se a gente somar os sistemas que o Poder Judiciário, a Polícia Judiciária, a ABIN e o COAF utilizam para poder rastrear patrimônio em investigações ou em processos, por exemplo, nós vamos ter mais do que 19 sistemas diferentes. No vídeo de hoje eu vou te apresentar 5 sistemas que são pouquíssimo conhecidos. O quinto que eu vou te apresentar é super recente e tem um alto potencial de rastrear você e o seu patrimônio. E eu não estou falando daqueles que são mais conhecidos, como é o caso do Sisbajude, do Renajude e do Infojude. Eu estou falando de outros que talvez você nem conheça. Mas, já que eu citei, eu também vou apresentar esses 3 aí mais utilizados. Então, antes de entrar na pauta do vídeo, se você ainda não conhece, eu me chamo Guilherme e a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e ativar o botão das notificações. E eu vou além. Eu também preciso deixar claro que, embora eu reconheça que muitas vezes esses sistemas, essas ferramentas de rastreio patrimonial, elas são utilizadas para o bem, para fazer algum devedor honrar com as suas obrigações que ele falou lá no contrato e depois ele se negou a cumprir, deixando a outra parte do contrato sendo lesada. Reconheço que muitas vezes essas ferramentas são utilizadas para isso. Apesar disso, eu não posso negar que, na minha opinião pessoal, essas ferramentas, se nós formos fazer um somatório, elas têm mais um potencial destrutivo do que um potencial construtivo. Afinal, não existe liberdade e, sobretudo, liberdade financeira se você não tiver privacidade. E do mesmo modo que essas ferramentas podem ser utilizadas para o bem, muitas vezes elas são utilizadas para o mal. Deixar tal poderio na mão dos estados é algo que me desperta um ceticismo, porque pode sim haver abuso de poder. Essas ferramentas podem sim ser utilizadas para perseguir opositores, por exemplo, em um cenário no qual o Estado se torna mais autoritário, ou ainda, se você está em um país que a justiça relativiza todos os contratos ou não deixa você compactuar contratos com outras partes, o juiz pode simplesmente passar por cima da vontade das partes para impor a vontade social, digamos assim, e ir cobrar patrimônio de você, ou ainda essas ferramentas podem ser utilizadas para aumentar tributação de forma inescrupulosa, e se você tentar se opor e fazer um protesto, por exemplo, perseguirem você. Enfim, acho que você já entendeu a minha opinião. Não se trata aqui de defender pessoas que cometem condutas ilícitas, e sim de fazer uma análise sobre: será mesmo que nós deveríamos confiar tanto poder na mão de outras pessoas? Tanto poder sobre as suas informações? Enfim, então, quais são as 5 principais ferramentas? Antes de entrar nelas, vamos falar sobre o Sisbajude, o Renajude e o Infojude, então, que são as mais conhecidas. O Sisbajude é o sistema de integração entre o Banco Central e o Judiciário, antigamente era chamado de Bacenjude, e ele tem a intenção de permitir que os juízes, em uma execução, alguma coisa assim, eles consigam indisponibilizar o patrimônio do executado, fazer um congelamento das contas. O Sisbajude, ele tem aquela ordem teimosinha, que diferente do Bacenjude que ia lá uma vez, tinha dinheiro na conta, congelava, agora essa ordem fica aberta por um período de tempo e tudo que cair na conta desse período de tempo vai acabar sendo congelado. Eu já falei mais sobre o Sisbajude em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho. Um sistema parecido que nós temos é o de integração entre o Detran e o Poder Judiciário, que é o Renajude, e a intenção aqui é conseguir colocar ordens de restrição, de indisponibilidade sobre o patrimônio de carros, automóveis que você possui, a fim de garantir que o credor seja ressarcido, alguma coisa nesse sentido. Aí pega o carro, torna indisponível, depois acaba indo para leilão, alguma coisa assim. E na mesma linha,
nós temos o InfoJude, que é um sistema de integração entre o Poder Judiciário e as autoridades fiscais, por meio do qual o juiz consegue acessar informações como a sua declaração de imposto de renda, por exemplo, caso haja a quebra do seu sigilo fiscal. Aliás, na prática não existe realmente sigilo fiscal no Brasil em muitos casos. O fato é que esses três sistemas eles são muito utilizados, eles já estão em alguns casos até obsoletos. O pessoal já sabe como que se faz para conseguir contornar até onde que esses sistemas vão. Por exemplo, não deixar dinheiro em conta de sua titularidade, esse tipo de situação. Agora, há outros sistemas que são menos conhecidos e que também têm um grande potencial de conseguir aí atingir e descobrir qual que é o patrimônio de você. As autoridades podem utilizar o Poder Judiciário, a ABIN, o COAF, a Receita Federal, por exemplo. O primeiro desses sistemas, que é menos conhecido, é o NaveJude. Ele parece muito com o RenaJude, só que a diferença é que aqui ele serve para buscar embarcações. E muitas vezes elas têm um valor bem mais alto do que os automóveis. Mas me acompanha aqui até o final, porque o quinto sistema é o realmente mais matador. Eu comecei da ordem com menor potencial até aquele com maior potencial. O segundo na lista é o CRC-Jude, que é uma integração do judiciário com os cartórios de registro civil, e a principal finalidade desse sistema é descobrir se a pessoa ela é casada e qual que é o regime de casamento de bens adotados, eventualmente a fim de tentar atingir, por causa das dívidas do cônjuge, o patrimônio do outro aí do relacionamento, descobrindo se eles têm alguma comunicação de bens. Aí na terceira posição, nós temos o CNIB, que é o Centro Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis. O RenaJude é para carros, o CNIB é para bens imóveis. E esse sistema consulta a base de dados de quase todos os cartórios de registros de imóveis no Brasil. É um sistema que até pouco tempo atrás ele não era muito bem integrado, de modo que se você quisesse descobrir se alguma pessoa tinha algum patrimônio imóvel no nome dela, basicamente você ia ter que fazer a pesquisa em cartório por cartório de acordo com a sua desconfiança. Com essa pesquisa unificada aqui, você já consegue descobrir quase que os imóveis de diferentes regiões ali já está integrado no sistema. Aí na quarta posição nós temos o CCS do Banco Central. CCS significa Cadastro de Cliente do Sistema Financeiro Brasileiro. E é um sistema utilizado para saber quais são todas as contas bancárias que você tem. É um sistema que permite saber com quais contas que você se relacionou, quais são as contas das empresas, quais são as contas da holding operacional, da holding familiar, da holding dona de ativos. E eles conseguem, por meio das movimentações, com quem você se relaciona, rastrear tudo isso. Normalmente, desse sistema, o CCS do Bacen, ele é o preferido pelas autoridades como o COAF e a ABIN, na hora que eles vão tentar investigar determinados crimes financeiros. E eles costumam extrair daí relatórios gigantescos, que muitas vezes precisa até de um perito forense para conseguir, diante dessas informações, saber aí qual que é o vínculo, qual que é a pessoa coligada, conseguir identificar um laranja que era o detentor do patrimônio. Então, às vezes, eles cruzam, por exemplo, os pagamentos daqueles que eles suspeitam que é um laranja, para fins de saber se ele está pagando alguma despesa que é sua pessoal, por exemplo, e vincular a conta dele. Então, esse é um sistema que realmente tem muito potencial. É um sistema muito utilizado para o combate de crimes financeiros, não tanto utilizado assim por pessoas civis, né, que num processo às vezes podem requerer para o juiz que as autoridades utilizem esse sistema a fim de tentar informações de um devedor, por exemplo. Isso é pouco utilizado, até pelo alto grau de complexidade de análise das informações extraídas do sistema. Porém, como as informações são complexas, elas também são completas e muitas vezes é nos detalhes que eles conseguem pegar e rastrear movimentações por ali e acabar com a sua privacidade. E aí, o quinto sistema, esse é uma novidade, é o Sniper, que é o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Então, na verdade, não deveria ser Sniper, deveria ser Snipera. O ponto é, esse é um sistema novo do Poder Judiciário, do CNJ, que busca a integração de diversas informações de diferentes bases de dados numa pesquisa muito parecida àquela do CCS do Banco Central,
só que de forma mais simplificada. Então a ideia aqui é tentar rastrear as empresas que você já participou, aquelas que você deixou de participar, empresas coligadas, grupos econômicos, empresas de familiares, a sua conta bancária, com quem que você se relacionou. A ideia é tentar fazer todas essas bases de dados de forma integralizada para facilitar que a pesquisa seja feita em segundos ao invés de meses, que é o que levaria, segundo esse sistema, pelo menos é o que alega o Poder Judiciário. Conforme o ministro Luiz Fux, o sniper é um caça-fantasmas. Segundo o que busca o Poder Judiciário, é dificultar, ou quem sabe até, no longo prazo, impossibilitar a ocultação de bens. E quando foi divulgado esse sistema, acho que foi em agosto de 2022, a maior parte dos advogados, principalmente aqueles que querem executar algum devedor, que defendem os credores, eles ficaram bem entusiasmados ali com a ideia de que, pô, agora vamos conseguir finalmente atingir os bens do devedor. Porém, na prática, na maior parte dos casos, o Poder Judiciário, ele ainda... Você pede lá para o juiz para utilizar esse sistema e acaba que o seu pedido ele é indeferido. E isso provavelmente acontece porque os operadores do direito lá no Poder Judiciário, eles ainda não foram treinados para lidar com esse novo sistema, além do que, eventualmente, o sistema, eu tenho um palpite, tá? De que ele vai muito além do que a regulação permite. Então, nesse dilema regulatório, muitas vezes pode ser que esse sistema não seja utilizado por conta disso, esperando uma regulação que o recepcione melhor. Porém, é questão de tempo, certo? E quando o sniper tiver aí em plenos poderes, aí provavelmente as execuções no Brasil vão ser muito mais efetivas. Por um lado, isso pode ser bom, considerando que no Brasil a inadimplência e o descumprimento contratual muitas vezes compensa, considerando que o credor muitas vezes não consegue recuperar os créditos, sendo essa a razão, inclusive, uma das razões, né, pela qual os juros bancários no Brasil são tão altos. Quanto maior o risco de não conseguir reaver, maior os juros que vão cobrar para você. Por outro lado, confiar tamanho poderio, tamanha munição na mão de um país que já teve problema com ditadura, que já teve problema com perseguição política, risco de comunismo, um país no qual muitas vezes o Poder Judiciário é, ao mesmo tempo, quem acusa, parte interessada, quem julga, como nós vimos em alguns inquéritos, que eu prefiro não mencionar o nome aqui, como em um país com risco de censura, de uma republiqueta, como é o caso de países emergentes da América Latina. Eu não sei se tamanho poder nas mãos dos estados é algo realmente interessante. O fato é que não existe privacidade bancária em países como o Brasil e a tendência daqui para frente é só piorar. Isso que eu nem falei do Real Digital, uma novidade que saiu essa semana também. Aliás, já tem algumas semanas que eles divulgaram o código-fonte e que o pessoal percebeu que por lá já vem a API do Plano Collor, né? Já vem a possibilidade das autoridades congelarem valores na sua conta ou ainda de cancelar determinadas carteiras. E também já vem a possibilidade de criar novas moedas. Por esse vídeo nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.